Se o dever é a lei da vida, figura nobre e santa que paira acima da humanidade, integrando o conjunto das prescrições da lei moral para o universo inteiro, e o amor é a alma da vida, a consciência da ciência e a caridade em todos os seus aspectos, sendo que a humildade, a paciência, a dedicação, a abnegação, a resignação e o devotamento são virtudes filhas do amor, assim como o trabalho é a vida e a alma da oração. Para quem tem olhos de ver, perceber-se-á nos traços fisionômicos e no caráter irretorquível do ser que anima a forma humana a caminho de sua humanização, que a caridade personificou-se no amor em excelência na autoiluminação, êxtase no qual configurar-se-á na consciência a síntese das sublimes revelações nobre e lucidamente vivenciadas e o corolário das imorredoras verdades libertárias em intermina profusão ascensional divinizante. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa O Despertar Necessário. A nossa gratidão ao César Ayala, que amorosamente nos conduz até vocês, netos espectadores, que são a causa do nosso existir. Gratidão a nossas parceiras, empresas e emissoras, e os nossos amigos, corações solidários e fraternos que nos ajudam nessa imensurável caminhada. Que Deus nos abençoe nessa oportunidade divina para falarmos da solidariedade e da fraternidade universais. Para versar sobre a temática, a Pamela, eu só vou falar Pamela quando ela aparecer, aí eu vou fazer a pergunta: Pamela, quem tu és, de onde vieste e o que tu faz? Bom, olá, Sebastião, é uma oportunidade incrível de a gente estar aqui novamente para comentar uma parte do Evangelho. Como nós somos frações também de um espírito consciencial, de uma consciência maior, então nós estamos aqui também para falar um pouco dessa fração que é o Evangelho. E como personalidade, eu estou professora de biologia. Vamos dizer assim que o que me move é a curiosidade, é a forma que a gente tem de buscar. E uma das coisas que me trouxe ao despertar da consciência foi justamente isso. E uma coisa que você falou uma vez para mim, eu achei muito interessante. Agora eu entendo o meu lado um pouco racional, porque eu gosto muito da ciência. Você está me enrolando e não falou. Quero saber quem tu és. O que a Pamela fez? Ela é professora, mas eu sei que ela, além de biologia, ela fez um mestrado em biologia, ela fez psicomotricidade, o que mais? Sim, então vamos lá. Eu terminei a faculdade, fiz uma pós-graduação em educação ambiental. Depois eu fiz um mestrado em ensino de ciências da saúde e do meio ambiente. Aí depois eu fui fazer mais uma pós-graduação em tecnologia da educação. E aí em mídias, depois foi em educação à distância, a faculdade de pedagogia, psicomotricidade, e agora estou em outra coisa, supervisão escolar. Porque é interessante, Sebastião, a linguagem do professor e do diretor é completamente diferente. E uma vez eu fui levada para uma reunião de diretores, graças a esse curso, eu entendia tudo. E uma vez o secretário de educação chegou até a minha sala do curso normal, e aí eu perguntei para as meninas: vocês entenderam alguma coisa de que eu e o secretário a gente estava falando? Não, nada. Porque são unidades dimensionais completamente diferentes.
e foi o curso mais chato que eu fiz, mas foi o curso mais útil que eu fiz dentro da área da educação. E por último, eu estou terminando a faculdade de artes. Isso só essa fração desta encarnação. Agora, de onde tu veio? Eu sei que nasceu com paralisia cerebral, veio do útero da Elizabeth Sobrinho, mas o que mais? Onde? Qual a cidade? Qual município? Como foi isso? Então, Sebastião, eu estou aqui entre Rio e São Paulo. Eu estou em Resende, que, na verdade, o estudo vai falar um pouco da história, né, de onde eu vivo, uma cidade que eu aprendi a gostar. Porque minha mãe é carioca, né, e assim minha família toda, de parte de mãe, é do Rio de Janeiro. E eu gostaria de ter nascido no Rio de Janeiro. E aí eu me sentia, agora que eu estou entendendo isso, eu me sentia não pertencente à família. Agora que eu estou entendendo isso. E aí eu achava, né, ruim morar aqui, nascer aqui. Eu falava assim, mãe, eu queria ser carioca. E ela falava que ela gostava de que eu ela tentou me ter no Rio, mas pelo peso da gravidez, se desse uma serra, né, para poder ir para o Rio e o peso todo da viagem, quase 2 horas e meia de viagem, porque é um trajeto curvo. Mas eu nasci no dia 22 de junho, um dos dias mais frios do ano, e numa cidade onde não tinha médico para fazer o parto dela, porque era Copa do Mundo. Na época que o Brasil perdeu para a Itália ganhou o tricampeonato mundial e o meu pai é italiano. Agora eu já sei por que você superou tudo isso, porque já nasceu trabalhando. Então, Pode falar, Sebastião. já sabemos um pouco de você, o que você faz, de onde você veio. Agora vou, como eu falei para a doutora Ana Riso quinta-feira passada, que eu recomendo que vocês assistam, não só a de quinta-feira passada, mas a Pamela organizou uma playlist, já tem as 2 apresentações dela e terá as outras futuras. Agora eu vou ali para a proa do barco, você assume o leme e eu fico observando, de vez em quando eu venho te visitar. Com certeza. E, Sebastião, você falou um pouco sobre, né? Você me fez lembrar de uma coisa que eu, assim, tinha isso como criança, e agora veio esse momento do inconsciente, e eu aprendi a gostar da cidade. E hoje eu tenho orgulho de dizer, eu sou resendense. Tanto é que a primeira parte, César, pode passar fazendo favor o primeiro slide, a primeira tela. Essa é a vista que a gente vê do, do início da. Assim, eu abro a janela, essa que está aqui atrás, eu vejo esse visual. Hoje não vi, mas depois que eu comecei a fazer esse estudo, eu comecei a enxergar com mais carinho, observar. E essa serra chama-se Serra de Itatiaia, porque Itatiaia, ela chama-se pedra pontuda, tanto é que o pessoal, quando vai desenhá-la, é um monte de agulhas, e a agulha mais imponente é agulhas negras, né? Mas só que agulhas negras, que é o ponto mais alto do estado do Rio, não está aqui, ela está lá atrás, é como se a gente visse em perspectiva. E uma coisa muito interessante é que ela é uma composição de uma serra maior que chama-se Serra da Mantiqueira, que ela tem no total de 500 quilômetros, nasce em Barbacena, morre em Bragança Paulista
E aqui no estado do Rio, ela é responsável por ocupar 10% do território fluminense. Lembrando que a região serrana do estado do Rio, elas que compõem-se por Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, ela está na região serrana. E como eu estou só visualizando, e aqui forma-se um vale, o Vale do Rio Paraíba, que o estado de São Paulo, né, ele chama-se mais como Vale do Paraíba, mas a nossa região chama-se Sul-Fluminense, embora as cidades de Resende, Itatiaia, Porto Real, que foram já emancipadas de Resende, mas Coatis, que é emancipada de uma outra cidade chamada Barra Mansa, que por incrível que pareça, Barra Mansa, quer dizer, Volta Redonda, que ela tinha a CSN, ela era distrito de Barra Mansa. E hoje Barra Mansa ela se separou, né? Volta Redonda se separou de Barra Mansa, são cidades independentes. E então, e uma coisa muito peculiar dessa serra é que vários rios, inclusive o Rio Paraíba e rios que abastecem a cidade de São Paulo, nascem a partir dessa serra. E uma coisa muito interessante, César, pode passar o slide, fazendo favor? Eu observando a foto anterior, ela foi tirada agora em janeiro, às 7 horas da manhã. E essa serra, você vê que o dia está um pouco nublado, então as nuvens começam a aparecer. Então, por exemplo, se você, vamos dizer assim, a chuva, ela geralmente vem de São Paulo, Minas, para vir para cá. Mas o que eu achei interessante é que, se você perceber, ela está mostrando uma decomposição. Pode passar, César, fazendo um favor. Tem uma terceira serra aqui que eu não tinha percebido. E nós temos uma serra aqui que a gente chama de Morro do Serra do Gigante, e uma serra que eu não me lembro do nome. Mas assim, a gente pergunta, mas por que toda essa fala? Porque é o seguinte, a gente vai perceber que nada ela é um corpo, mas são formados de vários sistemas. Ou seja, uma cidade, um bairro, ou até mesmo o nosso próprio corpo, são formados por unidades menores. E pode passar, César, fazendo um favor. É nessa serra que está a capivara de pedra que eu mostrei na vez passada. Lembrando, né, que nós vamos aprofundar o conteúdo, nós vamos ampliar o conteúdo, mas ao mesmo tempo nós vamos trazer coisas novas para que o estudo seja agregue valores à nossa vida. Pode passar, César. E por que eu coloquei essa capivara? Essa capivara, ela já viajou para Três Lagoas. Ela não é mais a capivara, que, claro, em Resende tem capivara, mas essa é uma homenagem que a gente fez ao Despertar da Consciência, utilizando as fotos da Vilma e do Wilson, do Rio Grande do Sul. Então, isso é para simbolizar que esse animal, mesmo em Três Lagoas, a consciência dela, ou parte da consciência dela, vai viajar também para aqui, para o estado do Rio de Janeiro, porque as informações, elas não têm endereço, elas, por exemplo, eu posso pensar assim, eu queria entender como é que funciona o planeta Marte. Então, se essa informação ela for
importante para o meu crescimento e para o crescimento do todo, essa informação de qualquer forma vai chegar a mim porque nós estamos interligados. E se a gente perceber, essas informações, elas não têm barreiras, elas ultrapassam a barreira, tanto é que o Sebastião, na primeira parte no primeiro livro, ele escreve que se a princípio a ideia não é absurda, não há, quer dizer, desculpa, Sebastião, vou pegar o livro aqui. Tem uma, não é a terceira, é a terceira, é a terceira frase de impacto do livro. Nada nem todos os exércitos do mundo pode parar uma ideia cujo tempo chegou. Então, nada tem espaço. Ou quer dizer, tudo tem um espaço, nada tem essa barreira. E uma coisa que eu achei bastante interessante da gente comentar é que quando a gente está exercendo, quer dizer, a alimentação, esse aglutinamento de informações que vem de qualquer espaço dimensional. Você quer falar alguma coisa, Sebastião? Não, tá tranquilo, pode seguir. Então vamos passar. Pode passar, César, por favor. E aí, quando a gente fala em solidariedade e fraternidade, nós vamos lembrar de Ayrton Senna, que foi um piloto tricampeão mundial de Fórmula 1, que ensinou para gente o que é solidariedade e o que é fraternidade. Então, ele mostrou para gente que quando a gente tem empenho, e não só isso, o conhecimento, porque ele conversava com as peças, trocava informações com o mecânico, ele até mesmo via as informações do próprio carro, ele corria atrás disso, ele estava exercendo o processo de solidariedade. Mas quando ele chegava no carro e aí ele se imbuía de que tudo é um único universo. E aí, ele fazendo isso, ele exercia a fraternidade. Então, o meu corpo, o nosso corpo, são formados a partir da união fraterna entre células que elas se solidarizam para justamente formar esse organismo que a gente, de início, como eu vi ali a Serra, não imaginava que era formado por uma união de vários sistemas. E uma coisa interessante que o trabalho que o Ayrton Senna desenvolveu, ele nos despertou um sentimento patriótico que hoje, com outros estímulos, nós amadurecemos e estamos aumentando, amadurecendo esse patriotismo para, então, desenvolver e também formarmos o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que é nossa função como cidadão brasileiro. Pode passar, César, por favor. E aí, antes, nós vamos fazer uma recapitulação. E eu estou em cima da ponte Costa e Silva. Essa foto foi uma foto que eu tirei. Eu estava voltando de Araruama, que é a região dos lagos. Então, existe uma ponte que liga as cidades de Niterói, que fica à esquerda da foto, e o Rio de Janeiro, que fica à direita da foto. E aqui em cima, na crista, próximo ao prédio, aqui, ao prédio preto, aqui, eu tenho o Cristo Redentor. E logo mais à esquerda do Cristo Redentor, nós temos a Pedra da Gávea.
E se a gente voltasse a foto mais para o lado direito do Cristo Redentor, a gente tem o Pão de Açúcar, que forma um gigante que é colocado na bandeira do Brasil. Gigante pela própria natureza, que Joaquim Osório Duque Estrada, o compositor do hino nacional brasileiro, ele é formado, quer dizer, ele gostava muito de Gonçalves Dias. E Gonçalves Dias falou exatamente sobre esse Morro do Gigante, por isso que fala que o gigante acordou, né? Exatamente, o gigante seria essa composição, da mesma forma que nós temos o nosso gigante aqui, que é formado da composição, né, de várias cadeias de montanha. E uma coisa muito interessante é que esse Morro Gigante do Rio de Janeiro, ele forma o maior parque nacional urbano, que é a Floresta da Tijuca. E, se não me engano, Sebastião, quem fez o reflorestamento da, da serra, né, do parque, hoje é o Parque Nacional da Tijuca, foi Bezerra de Menezes, porque Rio de Janeiro tinha dificuldade de captação de água. Então, para aumentar a quantidade, essa captação de água na nascente dos rios que abasteciam o Rio de Janeiro na época imperial, Bezerra de Menezes coordenou o reflorestamento. Pode passar, César, por favor. Então, nós vamos passar um pouquinho para o Livro dos Espíritos, a questão 888A, na tradução da editora Petit, que ela diz o seguinte: o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, quando a gente fala em lei de atração para os seres vivos e organizados, nós estamos falando das leis morais. E quando nós estamos falando da lei de amor para a matéria inorgânica, nós estamos falando das leis da física. Pode passar, César. E aí a gente colocou uma foto alusiva a essas duas interpretações que o Kardec deixou para a gente no Livro dos Espíritos. Então, a molécula de sal é um exemplo da lei de atração e repulsão, que são leis físicas, que a lei de atração seria para formar a matéria e a lei de repulsão para dispersar a matéria. E uma coisa muito interessante que essa lei de atração, quando ela vai se aprimorando, ela se transforma em força feminina, e a que dispersa a masculina seria a masculina. E no caso da lei de amor, nós colocamos uma foto que o Wilson tirou em Santa Catarina, e isso foi uma ninhada de pássaros. E eu me lembrei da família, né? O sentimento de família, porque até mesmo no reino mineral, ou até mesmo no reino dos fluidos, nós vamos exercitando esse amor solidário. Até mesmo uma coisa o Sebastião já falou, que a primeira lição do princípio inteligente é formar a matéria cástica, que ele vai armazenar as informações para depois, né? É aquela sensação, você obedece para depois comandar. Então, ali, a matéria elementar estava ensinando para poder depois aprender a comandar os corpos. Assim diz a questão 560 de O Livro dos Espíritos. Pode passar, César, por favor. E aí eu me lembrei de um estudo que eu achei muito interessante, que vale a pena ver, rever, triver, tetraver. É um estudo que o Sebastião e o Alexandre Marques
fez em 18 de janeiro desse ano, para falar sobre por que o Senhor não me curou. Então, Tiago Menor, ele conversava com Jesus, porque Jesus reuniu os discípulos e juntou 2 a 2 para eles poderem evangelizar. E o Tiago Menor se juntou ao Tiago Maior para evangelizar mancos. E ele não se achava digno de evangelizar, justamente porque ele era mais baixo que o Tiago Maior, e ele, na verdade, né, Sebastião, é uma interpretação minha, tá? Ele poderia ser manco, mas esse manco não somente da perna, mas um manco moral. Então, pode passar, César, fazendo um favor. Mas mal ele sabia que quando ele estava evangelizando ele próprio. Ele estava organizando o seu próprio organismo, porque no final das contas, Sebastião Camargo e Alexandre Marques chegaram à conclusão que Jesus não curou ninguém, nós mesmos nos curamos. O que mais a gente coloca são estímulos. E o Tiago Maior seria um anteparo, ele seria um professor para o Tiago Menor, e o Tiago Menor também seria um professor para o Tiago Maior, porque o Tiago Maior ele poderia andar muito rápido, mas ele teria que acompanhar o Tiago Menor. E o Tiago Menor ele ia aprender a andar mais rápido com o Tiago Maior. E quando eu junto duas ideias, eu formo. Pode passar, César, por favor. Uma consciência. E uma coisa muito interessante nessa parte aqui é que nós temos aqui um girassol, que ela é uma flor, tudo bem, mas na verdade elas são formadas por flores menores. No miolo delas que estão as flores verdadeiras. Essas pétalas que formam a flor do girassol são simplesmente folhas de proteção. Mas, na verdade, as flores estão aqui dentro, tanto é que ela forma você tira várias sementes. E me fez lembrar também do milho, da espiga de milho. É um outro tipo, e são formadas por várias flores, e ali, por isso que nós temos várias sementes. Pode passar, César, por favor. Então, nós relembrando que consciência ela é igual à quantidade, à essência espiritual, o discernimento, além. E a consciência como inteligência é igual à qualidade moral, à substância. Pode passar. E aí, quando eu junto a lei e a substância, eu tenho a vida. Mas assim, por exemplo, no caso, eu posso ensinar ao Sebastião como o Sebastião me ensina. Então, quando eu sei de alguma coisa, o Sebastião é o aluno. Mas quando ele me ensina, ele é o professor. Então, nós estamos sempre fazendo o papel de aluno e de professor. Pode passar, César, por favor. Sebastião, você quer falar alguma coisa antes de passar para outra parte? Não, estou sendo aluno. Então tá, vamos lá. Então, o universo é uno, é único, posto que triplo na aparência. Espírito, força e matéria não parecem ser mais que os modos, os 3 estados de uma substância imutável em seu princípio, variável ao infinito em suas manifestações.
Ou seja, vamos pegar de novo, né, o exemplo da serra. Então, a Serra da Mantiqueira, ela é única, mas ela é formada por uma cadeia de montanhas que vai desde uma ponta até a outra ponta da sua formação. Então, na verdade, esse universo, ele é um ser único, mas que o elemento formador que é o princípio inteligente, ele vai formando a matéria, a força e o espírito. E que a gente coloca como força, vitalidade e vida, né? Espírito e matéria. Então, nós vamos modificando, mas vamos dizer assim, o ensinamento é o mesmo, mas podem variar de nomes, porém a dinâmica é a mesma. Pode passar, César, por favor. E aí eu me lembrei desse versículo bíblico que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, porque nele vivemos, né, temos as nossas dinâmicas, né? Vivemos como ser vivente, biologicamente falando, nos movimentamos, né? Ou seja, nós movemos de um ponto ao outro, e na verdade nós estamos evoluindo nesse movimento, né? Então, e o que nós vamos fazer desse processo é a opção de cada qual. Pode passar, Sérgio, por favor. Então, lembrando daquilo que a gente falou lá no início, né, Leon Denis, na página 75 do livro Despertar da Consciência do Átomo Antes, ele fala que o universo vive e respira animado por duas correntes poderosas: a absorção, que seria o feminino, a formação da matéria, e a difusão, o masculino, aquele que vai dispersando. Pode passar, César, por favor. Por essa expansão, por esse suprimento, Deus, o ser dos seres, a alma do universo, cria. Por seu amor, atrai a si as vibrações do seu pensamento e da sua vontade. Fontes primevas de todas as forças cósmicas. Movem o universo e gera vida. Isso aí ele está falando da parte cósmica. Mas nós temos isso dentro da gente. Pode passar, César, por favor. E aí ele ainda fala do universo cósmico, páginas 71 e 72, uma fala de Sebastião. Deus é pai, a parte masculina, e mãe, o feminino. Concomitantemente, portanto, todos os seres são deles, senão fulgurações, isto é, diminutas frações da sua perene substância. Pode passar, César, por favor. Desse modo, somos ao mesmo tempo pai, espírito e mãe, mente por sua vez. A função essencial da mãe é criar e a do pai sustentar essa criação. Então, se tudo é cópia de tudo, se o que temos fora temos dentro e vice-versa, então nós temos na unidade familiar, na unidade social, essa estrutura, né, a qual a gente chama de família. E da mesma forma nós temos dentro que nós precisamos conhecer para respeitá-las. Pode passar. São duas partes de uma só realidade: feminino e masculino, yin e yang, ânima e ânimos, que se unem na organização e na manutenção das suas criações, desde os mais íntimos pensamentos a mais elevadas ações. E eu agora pensei logo na biologia.
Nós temos na biologia uma estrutura chamada bilateral, esquerda, direita, frente, trás. E enquanto os animais, tipo esponja do mar, as esponjas e os cilianterados, que seriam as água-vivas, as caravelas do mar, os corais, ele tem uma estrutura radial, né? Ele não tem lado. E nós temos esse lado. Então, o lado esquerdo, direito, frente, trás, é exatamente uma representação dessa questão, dessa dualidade que nós temos de energia no organismo, e agora nós estamos aprendendo a unir essas forças para formar um único elemento. E aí, quando a gente não respeita essas forças, gera o conflito, e aí é que geram as doenças, segundo a medicina chinesa. Pode passar, César. Enquanto um educa, faz emergir o que é inato no nascituro, o outro instrui, fecunda as potencialidades íncitas no ser em formação. Então, no caso, é aquilo que Sebastião de vez em quando fala, é o vertical e o horizontal. É aquele que sustenta e o outro que leva para a progressão. Mas nada impede, por exemplo, de que uma mãe não vá auxiliar financeiramente a casa e o pai também eduque. Mas nós estamos aprendendo a reconstruir essa base familiar sem que todos tenham valores iguais, sem a necessidade de invadir o espaço do outro. Pode passar, César, por favor. De modo que todas as tarefas devem ser realizadas pelas duas realidades do ser, em todas as matizes inerentes à sua prole. Matiz, vamos dizer, são tonalidades, é exatamente isso. É a variedade se transformando na unidade. Pode passar, César, por favor. Aí, Joana de Ângeles, na página 381, ela coloca que a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida, como conseguir é a proposta de cada qual. Pode passar, César. E agora nós vamos para o estudo em si. Nós dividimos esse estudo em 3 partes. E para ficar bem estruturado, hoje nós vamos ficar apenas com a parte do que é solidariedade e fraternidade. E aí, na segunda parte, a gente vai falar do que para que serve e, se precisar, a gente fala numa outra parte ou na mesma parte a gente fala sobre do como usar. Pode passar, César. Rapidinho, César, volta. Essa foto foi tirada por mim, foi a minha segunda visita a São Paulo, na Estação da Luz, antes do incêndio, no Museu da Língua Portuguesa. Foi, assim, uma viagem incrível, porque eu sempre tive vontade, já que o Sebastião perguntou, né, de quem somos nós, né? A minha primeira viagem para São Paulo foi aos 30 anos. Eu sempre tinha uma curiosidade de saber o que tinha do lado esquerdo da Dutra, porque eu sempre, né, por causa da minha família ser sempre do Rio de Janeiro, nossas viagens eram frequentemente indo para o Rio de Janeiro, e as minhas 2 primeiras viagens a São Paulo foi por excursão. Pode passar, César, por favor. E esse é um trigal lá do sul, que o Wilson gentilmente cedeu a foto, achei linda e coloquei aqui. Então, a primeira parte, o que é solidariedade, que é fraternidade. E aí nós vamos falar do Brasil na visão espiritual. César, pode passar, por favor. E aí, então, de acordo com André Luiz, Brasil é o corpo do espírito, Palácio do Planalto é a mente, Poder Executivo a vontade,
os poderes legislativos, judiciários, departamentos mentais, os ministérios, os chakras, os estados, os sistemas, as cidades, os órgãos e os cidadãos, a célula. Então, da mesma forma que a gente falou da força feminina e masculina que rege o universo, essa força também, esse fluxo de energia, ele também deve perpassar por todos esses elementos a fim de tornar um único corpo. Pode passar, César, por favor. E para que isso se tenha harmonia, nós precisamos de ter os seguintes aspectos: Deus, pátria, família, liberdade e verdade. Então, quando a gente, como cidadão, luta por esses princípios e preserva através das nossas atitudes, nós estamos deixando a nossa pátria em harmonia. Pode passar, César, por favor? E aí me faz lembrar, Sebastião, de uma coisa muito interessante, que é a Samaritana e o Poço de Jacó. Para mim, é uma das passagens. Na minha infância era Zaqueu, agora eu achei muito interessante porque eu batizo Jesus aqui como sendo o núcleo da célula. E a Samaritana como centríolo. Então, a informação que chega pelos chakras e vai para as células, ela chega muito mais rápido do que a corrente sanguínea. Mas ela é a água viva do conhecimento. Só que o centríolo, os alunos, ele também tem o seu aspecto, então eles trocam informações para acontecer a divisão celular. Esse ensinamento eu não esqueço jamais. Então, eu me lembro exatamente sobre isso, que professor e aluno também podem trocar informações. Pode passar. E aí nós vamos falar um pouquinho do corpo humano na visão espiritual. Pode passar, César, por favor. Então, Ramatiz, sobre a luz do espiritismo, ele fala que o corpo humano é constituído de átomos, moléculas, células e tecidos, mas sustentado fundamentalmente pela coletividade de micróbios, vírus, ultravírus e outros elementos vitais das mais variadas espécies, podendo caber milhões na cabeça de um alfinete. A gente chama costumeiramente na biologia de uma simbiose, porque é uma relação vital de harmonia entre eles, é uma relação harmônica de simbiose. Pode passar, César, por favor. O homem é um aglomerado de vidas infinitesimais em incessante efervescência. Ele está sempre se agitando. Pois há espécies que nascem, crescem, procriam e morrem em alguns minutos por conta do processo de mitose. Então, a célula mãe se transforma na filha, a filha se transforma na mãe, e automaticamente essas células elas vão se renovando, porque então o que acontece? Para haver o controle dessas células, senão há o desequilíbrio ecológico, tanto dentro quanto fora do corpo. Pode passar, César, por favor. Trata-se de uma fabulosa atividade oculta na intimidade do ser, criando, construindo, substituindo ou destruindo tecidos, sangue, ossos, linfa, sucos, fermentos ou hormônios. Pode passar. Resultando as mais inconcebíveis transformações na composição do edifício carnal. E tudo acontece mesmo sem conhecimento direto ou a interferência do dono. A gente só vai perceber quando tem alguma coisa diferente. E tem uma espinha aqui. Ai, meu Deus, surgiu uma coisa aqui. Então, a gente só vai perceber, muitas das vezes, com o mecanismo da enfermidade. Pode passar, César, por favor. Os germes
mais díspares, ou seja, mais diferentes, confraternizam-se, né, para realizar um trabalho construtivo de solidariedade, até comporem vasos carnais para a moradia das centelhas espirituais emanadas da fonte divina. Fraternidade. Pode passar, César, por favor. Porém, sob o comando do pensamento negativo, essas vidas inferiores rebelam-se, causando desordem, o caos, a doença e a morte, mas sendo mobilizadas pela, pode passar, vontade forte e energia mental superiores, reativam-se renovando células, fortificando tecidos e ajustando órgãos, a dinâmica fisiológica que proporciona saúde. Ou seja, se eu me realinhar com a fonte divina que existe em mim, eu consigo restabelecer essa microbiota a fim de renovar as minhas células, porque se não existe essa microbiota benéfica, ela pode se transformar em maléfica, né, a depender do estado emocional que nós estivermos, ou até mesmo da forma com que tratamos os seres menores e os seres maiores também. Pode passar, César, por favor. Por conseguinte, se a enfermidade é realmente fruto do caos, da desordem e desequilíbrio na intimidade do equipamento psicofísico do homem, pode passar. A saúde é o fruto do equilíbrio e do trabalho harmonioso dessas vidas microscópicas, que se condensam, preenchendo harmonicamente o invólucro perispiritual do homem para compor o corpo carnal. Pode passar, César. E aí a gente lembra Kardec. Pode passar, César, fazendo favor. Questão 632 do Livro dos Espíritos. Ou seja, faças aos outros aquilo que queres que façam a mim. O que queres que os homens vos façam, fazei-os também a vós a eles. Pode passar, César. Eu me lembrei de Joana de Ângeles. Pode passar, César, por favor. O amor compreende, a justiça corrige e a caridade salva. Esse, para mim, é o princípio da a fraternidade e para que chegue a fraternidade e a solidariedade. Pode passar, César, por favor. E aí, lembrando as três lagoas, a Lagoa Maior, o que é solidariedade? A solidariedade, segundo Leon Denis, em Cristianismo e Espiritismo, a solidariedade que liga todos os seres não tem outro centro senão a solidariedade divina e universal, que seriam a lei. E todas as relações vêm a ter a ela para nela fundir-se e harmonizar-se, criar a fraternidade. Então, eu crio a lei para criar exatamente para os indivíduos serem solidários e, consequentemente, serem fraternos entre si. E assim é que os corpos são formados no universo a partir da solidariedade e da fraternidade. Pode passar, César, por favor. Só por ela, a solidariedade, podemos conhecer o objetivo da vida e suas leis, pois que ela é a razão de ser e a lei viva do universo. Pode passar, César, por favor. É ao mesmo tempo a base e a sanção de toda a moral no homem que ensina a viver. Desculpa. É ao mesmo tempo a base e a sanção de toda a moral. Então, no homem ensina a viver em sociedade. Então, a lei de fraternidade e solidariedade na vida humana é a lei de sociedade que nós vamos falar no estudo que vem.
Desde que estudamos o problema de outras vidas, a situação do espírito depois da morte, encontramos-nos em face de um estado de coisas. Pode passar, César, por favor. Regulado por uma lei de justiça que por si mesma se aplica sem tribunal e nem julgamento, mas a qual não escapa um só dos nossos pensamentos, nenhum dos nossos atos. Pode passar, César. E essa lei que revela uma inteligência diretora no mundo moral é ao mesmo tempo a fonte de toda a vida, de toda a luz e de toda a perfeição. A ideia de lei é inseparável da ideia de inteligência. Sem essa noção, seriam destituídas de apoio às leis universais. Ou seja, podem querer explodir o mundo é uma coisa, agora poder explodir o mundo não se pode, a não ser por uma vontade divina, mas que isso não é uma coisa apenas aleatória. Tudo que acontece na nossa vida são regidos por leis. Então, nós só vamos respeitar o nosso corpo se nós tivermos um respeito a essas leis. E nós precisamos conhecer essas leis dentro da gente. Então, eu preciso entender, né? Por isso que existe a escola familiar, justamente para que a criança, ou até mesmo nós adultos, consigamos respeitar o outro e até mesmo a mim mesmo, aprender a criar, não só ter limites em relação ao outro, mas criar limites em relação a nós mesmos. Pode passar, César, por favor. E aí, lembrando a frase máxima de Kardec e da doutrina espírita, pode passar. Fora da caridade não há salvação. Livro dos Espíritos, capítulo 15. Pode passar, César, por favor. E aí nós vamos falar sobre fraternidade. A fraternidade, amor recíproco, isso está no portal Gotas de Paz. Então, a fraternidade é o elo que une todos os homens. A fraternidade é a bênção do Senhor, porque nos torna iguais perante Deus e o universo. A fraternidade nos mostra que somos todos irmãos em busca dos mesmos ideais, quais sejam a harmonia, a paz e o amor. Pode passar, César. E para mim isso foi a máxima das máximas desse texto. A fraternidade é a solidariedade que nos leva a agirmos com o próximo como gostaríamos que agisse conosco. É colocar-se no lugar do outro, é a mão generosa e amiga que conduz. É o santo remédio que alivia a dor do outro. A fraternidade é a mais pura e elevada relação entre os homens. É o verdadeiro amor que o nosso Pai Celestial espera que deixemos crescer em nós. Se fora da caridade não há salvação, podemos acrescentar ainda que fora da fraternidade também não há salvação. Pode. E aí nós falamos um pouquinho da solidariedade e fraternidade no despertar da consciência. Onde nós podemos encontrar alguma coisa falando sobre isso. Nós temos o quarto pilar, que fala da solidariedade. No tudo uno Deus, todos os seres são solidários, que a gente fala da solidariedade. E o quinto pilar, a menor ação de um único elemento interfere o conjunto. A gente também fala da fraternidade. Então, a gente aprende a respeitar. Nós temos as nossas diferenças, mas a gente aprende a respeitar o outro. E uma coisa que eu acho bastante interessante a gente falar aqui é a questão do panteísmo, né? Que a gente fala assim, né? Kardec fala, né? Até fala no livro dos Espíritos ele fala, né, que não existia panteísmo, mas no caso não existe no sentido que era compreendido na época, no sentido de desaparecer a individualidade.
Mas é só a gente, um exemplo básico, é abrir a janela, perceber que uma serra que a gente pensa que é única e ela tem várias nuances, várias matizes, isso já percebe-se que é, se existe no macro essa formação dessa unidade em meio a uma variedade, o que dizer não numa estrutura macro, ou então na estrutura extrafísica do fato? Pode passar, César, por favor. E aí, no caso da página 265, a gente fala que o dinamismo, a solidariedade, o equilíbrio e a perfectibilidade são características fundamentais da lei. Pode passar, César, por favor. A principal característica da autoiluminação é compreender que não existe ninguém maior ou menor, exceção feita à capacidade de amar a unidade. Ou seja, agora vou me lembrar lá do Tiago Maior e Menor. Eles vão perceber que todos são iguais, não existe maior, menor, feio, bonito, roxo, amarelo. São todos formadores de um único ser. Pode passar, César. E aí, Sebastião? A gente fica por aqui. Vamos agora trocar ideias sobre o que é e depois, com mais calma, o para que serve e depois o como usar, para a gente explorar bastante os três temas. Sem palavras? Você pode agora perguntar, acrescentar mais alguma coisa de você entre as duas realidades, porque quando nós falamos de solidariedade, a maneira que eu vejo e coloquei no livro é quando nós colocamos o nosso universo a serviço do universo do outro. E quando falamos de fraternidade, eu e o outro somos um. Aí já não tem mais diferença, é eu e o outro compondo algo maior. Então, eu posso dizer que a solidariedade seria o processo de autorrealização e a fraternidade seria a autoiluminação. Sim, com certeza. Então, quer dizer que, por exemplo, quando eu estou comendo um alimento, ele está sendo solidário a mim. Mas quando vamos dizer assim, eu, eu respeito esse alimento e transformo esse nutriente em partes minhas, eu estou exercendo a fraternidade. Você está muito chique. É exatamente isso. Sebastião, assim, a gente. O que eu quero dizer com tudo isso? Porque quando eu pensei nesse estudo, a gente pensa assim, caramba, né? A alimentação é uma coisa tão banal. Eu estava até pensando isso hoje à tarde. Mas ele tem uma profundidade muito grande que sai da cozinha. Você fala de alimentação e só em falar em respeitar o próximo, em você também está respeitando a plantação, você está respeitando o sol, você tá exercendo o seu papel de cidadão. Com certeza. E veio uma frase aqui agora interessante. Então, quando várias situações menores ajudam na composição da maior, os menores estão sendo solidários com essa unidade. E a unidade, ao integrá-los para tornar-se, ela está sendo fraterna com eles, compreendendo que, como se falasse, eu e vocês somos um. Nossa, é bastante profundo, porque aí você vai me lembrar do seguinte, no capítulo 8, quando você fala dos. Não sei se é o capítulo 8 ou se é o capítulo. Não, acho que é o 8 mesmo, dos elementais. Foi aí que eu consegui entender o que era elemental de fato.
é a base de sustentação, né, do corpo maior. Coesão e sustentação. Então, quando você está fazendo a parte de sustentação, você é a substância, você está fazendo a fraternidade, a solidariedade. Mas quando você está, por exemplo, sendo essa fase de coesão, você está unindo, você está fazendo a fraternidade. Exatamente isso. Então, quando você olha para uma célula, você vê várias organelas sendo solidárias com a consciência celular. E a consciência integrando todas para o seu próprio existir, exerce a fraternidade para com elas. Eu assim, vou falar para você, vou dar um spoiler do segundo episódio. Você já ouviu falar sobre o glicocálice da célula? Agora eu sento para aprender. Não? Então vamos lá. Nós temos, imagine uma célula, Sebastião. Mergulha na célula agora. Sim, Nós temos o citoesqueleto, que ela sim, vai fazer a sustentação. O glicocálice é um anexo celular responsável pela limitação da célula. Então, por exemplo, quando você vai se juntar uma célula na outra, ela sabe, ela tem esse limite que ela não vai invadir o espaço da outra. E o que você sabe qual é o primeiro sintoma de uma célula cancerosa? É o Exa rompimento dessa estrutura. exato. Ela invade o universo da outra. Quer dizer, o direito meu termina onde começa o seu, e ela não entende isso. Ela não entende isso. E ali, no caso, ela não está sendo fraterna, porque ela está destruindo as outras para crescer. Então, ela está crescendo, tornando a unidade mais vasta, mas por intermédio da morte da outra. E fraternidade é quando você integra e promove. Tá aí, Sebastião, é uma coisa muito interessante para um diálogo terno e amoroso. Sim, É porque acontece o seguinte, como você fala, nós precisamos de informações para poder não só, por exemplo, vamos falar um pouco. Eu não posso falar muito, né, de uma determinada. Por exemplo, vamos supor, eu não posso falar muito da região sul porque eu não conheço direito a região sul. Mas eu posso ter conhecimento, eu posso falar com bastante propriedade do Rio de Janeiro, porque eu conheço, e não só conheço, mas eu vim, né, meus pais vieram do Rio de Janeiro para instalar a residência aqui. Então assim, eu falo para minha mãe assim, mãe, o Rio de Janeiro é a minha segunda casa. Eu não sou carioca, mas eu me sinto carioca justamente por essa. É, é, e é exatamente isso, eu frequento ali, eu conheço, posso não conhecer como a minha mãe conhece, porque ela viveu ali, mas eu consigo me deslindar bem no Rio de Janeiro, porque eu tenho conhecimento, eu já vivi parte da minha vida ali. isso é que é importante. E você saber que o universo dos seus pais integraram muitas coisas da própria cidade Rio de Janeiro e trouxeram para Resende aquele universo. E ao integrar novas possibilidades de Resende no seu próprio psiquismo, deu a você, no mínimo, duas realidades. Por isso esse conhecimento mais vasto, tanto, se for 3 cidades, tanto da cidade como do estado em si. E do país, né? Sim. Porque você imagina 2 cidades unindo para formar a Pamela.
e a Pâmela trabalhando na sua cidade, dentro de um estado, compondo um país, uma nação. E essa nação que integra todos os estados exerce a sua fraternidade. Os estados que compõem a sua existência exercem a solidariedade. Assim como o Brasil agora, como coração do mundo, pátria do Evangelho, ele vai ser um referencial de solidariedade dentro do Cristo, que é o governador supremo do planeta Terra, que é o Senhor da fraternidade que a todos integra. Entendi. E aí, de certa forma, você, de certa forma, promoveu um certo trauma que eu percebi que eu tinha, tanto é que eu me emocionei no início, porque é engraçado, eu pensei que eu tivesse promovido isso, mas lá no fundo foi, foi, foi feita uma cirurgia moral hoje. E aí, no caso, eu posso perceber que isso tudo foi necessário para que nós três pudéssemos crescer. Sem dúvida, não temos dúvida disso. Porque quando nós estamos trocando informações, trocando experiências, até certo ponto, os nossos universos estão sendo solidários um com o outro. E, ao mesmo tempo, nós estamos exercendo a fraternidade, reconhecendo que nós somos um. E, Sebastião, eu só tenho que agradecer, porque a partir do conhecimento desses seres, dessa manifestação desses seres do inconsciente, é que a gente percebe a vasta rede de seres que nós fomos formados. Se você imaginar com Leon Denis, quando ele narra que nós somos a síntese de tudo que nos antecede. Ele foi mais profundo do que o que está no Livro dos Espíritos. Nós somos a síntese, a soma dos 4 reinos: mineral, vegetal, animal, dos 3 reinos. E o humano seria o 4º, que integra os 3. Mas Leon Denis fala a soma de tudo. E tudo é muita coisa. Porque nós vamos ver que agora já existe entre o animal e o homem o pré-humano, então já são 5 reinos. E estamos a caminho da angelitude, 6 reinos. O angélico, o humano, o pré-humano, o animal, o vegetal, o mineral. Mas sabemos que cada átomo que compõe o mineral é um reino. Então, os reinos atômicos, e dentro dos átomos tem os intra-reinos. Cada partícula é um reino, tanto os fótons, elétrons, prótons e nêutrons, e depois os sub-reinos, começando com os quarks e recuando até os neutrinos. E depois encontramos os infra-reinos, que é a partir dos infracorpúsculos ou dos quântuns de energia. Só que não para aí. Eu não sei agora como nominar o que é menor do que o infra-reino. Mas nós podemos imaginar o que quisermos, sabendo que os infracorpúsculos nasceu do que nós chamamos de bioenergia. Ela teve a sua origem na matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. Então imagina isso. Esses seres vivos incontáveis é uma transmutação do fluido cósmico. Esse fluido cósmico teve a sua origem no éter cósmico, que a tudo permeia. O éter cósmico teve a sua base na matéria elementar ou no amor substância. E esse amor nasceu da junção dos princípios inteligentes do universo,
recém-saídos do psiquismo divino, que não é a matéria primitiva como pensávamos. Antes dele, existe o que chamamos hoje, com tranquilidade, de hálito divino. E antes do hálito divino, o Verbo Criador. E antes do Verbo, a luz incriada. Nossa! E olha que eu estava mentalmente pensando assim, olha, eu conheço um amigo que diz que há uma infinidade de reinos como há uma infinidade de dimensões. Porque não apenas há 5, 6, 7, mas diversos reinos, né? Como a gente já estudou que existe o reino da luxúria, o reino da preguiça, o reino da solidariedade. Então, cada um tem a sua função e eu acredito, Sebastião, que a gente até despreze esses reinos menos experientes por a gente, de certa forma, se envergonhar, não no sentido, mas de ter alimentado eles, seria isso? Exatamente. Eu estava vendo esses videozinhos que fazem tanto para o WhatsApp quanto para o YouTube, de alguns segundos ou minutos, e o ser falando que nós não evoluímos. Nós estamos apenas experienciando. Nós viemos como se viesse do mais alto, experienciar. Quer dizer, ele não entendeu a lei de evolução. Mas da reencarnação, sim. Ele veio do espírito experienciar aqui no mundo material. Ele só esqueceu que ele tem que levar a matéria com ele. Ele tem que transformar a matéria em espírito também. Então não está aqui, ele falou que não está aqui aprendendo nada. De onde ele veio, ele sabe. Com certeza, o espírito sabe, mas é a alma que está aprendendo. A árvore sabe ser árvore, mas a semente não sabe ainda. E a semente é uma alma que vai aprender a ser árvore. Por isso nós estamos aqui, como o Ernesto Bozano coloca muito bem em O Objetivo da Vida, em cada encarnação, o espírito, a individualidade, fabrica uma alma. Ele está colocando o seu conteúdo, a sua consciência, o seu discernimento em ação, experienciando às vezes algo novo para ele. A alma é esse algo novo. Então ele está investindo o que ele sabe nela. Ela, como eu te disse, não sabe ainda caminhar com as próprias luzes. Por isso que Jesus, na sua sabedoria, assim como meu Pai me confiou um reino, e ele sabe governar esse reino, agora eu também vou-lo confio. Será que sabemos governar o nosso reino? Porque, principalmente, quando ele fala que o corpo físico é o templo de Deus. Saber que somos deuses em espírito, sabemos. Que o reino de Deus está dentro de nós, sabemos. Mas e esse templo, que é o corpo físico? E se nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderia, ele levaria todas para o aprisco, todas para o festim, cada uma com a sua roupa nupcial. Então, o que estamos fazendo aqui? Que chance teria se, na realidade, não existisse a evolução? Que chance teria o pré-humano que trabalha quase que como escravo para o humano? Que chance teria o animal? Nunca seria pré-humano. Que chance teria o vegetal que jamais seria animal? E assim o mineral em relação ao vegetal e até remontar à origem. Então, quando você entende que tudo cresce e evolui buscando a unidade, porque a unidade fraciona em variedade. Como o espírito fraciona
uma partícula e compõe uma nova alma. E essa nova alma, no exercício de solidariedade e de fraternidade. Solidariedade, ela coloca o que ela recebe do Espírito em ação, porque não é ela inicialmente que faz as obras. O Espírito realiza através dela, ou por seu intermédio. Porque se soubesse, ela curaria o corpo. Ela não precisaria pedir para o Espírito ou pedir para outros seres. Agora, quando ela toma posse do seu próprio conhecimento, do seu saber, agora ela pode dizer, como semente, eu sei ser árvore. E agora não apenas receba a solidariedade desses pequenos que me compõem, mas sou fraterna com eles, integrando-os e tornando uma unidade juntamente com eles. E na natureza tudo funciona nesse molde. Então, se você olhar para o mais ínfimo ser, não só átomo, molécula, célula, tecido, você pode imaginar o que você quiser. Sempre você vai ver um amontoado de seres compondo uma realidade. Que por mais que você olhe para o princípio inteligente que hoje já não se percebe nele uma unidade indivisível. Hoje, com o conhecimento que temos. Porque se ele nasceu do que nós chamamos de psiquismo divino, que é uma energia una, em tese, segundo Miramês, à época. Mas ela própria veio do hálito divino. E o hálito divino é uma emanação do verbo. E o verbo é uma expressão da luz incriada. Então essa história ainda vai muito longe, porque se ele é uma unidade, se ele se fez, então ele tem algo menor que o compõe. Porque ele se fez dentro dessa estrutura que nós chamamos de matéria primordial, porque Kardec fala no início só tinha a lei de atração e repulsão. Quem que elas atraíram? Se existe lei de atração, atrair um ser para ser ele mesmo? Não tem lógica. Lei de atração é para atrair várias coisas para formar uma unidade. Assim como a força centrípeta reúne várias dimensões menores para compor o Sol, por exemplo. E agora você vê o Sol fracionar de si, compondo os planetas, que fraciona algo de si para compor os satélites. Mas você vê na própria tese de Kardec, o Sol se relaciona com outro Sol, isso é Leon Denis também, num processo de interação e permuta. Os planetas se relacionam entre si, assim também os satélites. Mas se existe um sistema solar relacionando com outro, então o tempo todo está vindo para o nosso sistema seres de outros sistemas, de outras constelações, de outras galáxias, de outros universos. Por isso que não tem como dissociar a unidade da variedade, porque trata-se de uma coisa só. Nesse sentido, se você observar a tese que nascemos prontos, que mérito temos? Se já nascemos anjos. Qual a função, então, de estarmos aqui se já nascemos prontos? Pode alegar, mas foi a queda, nós queríamos assumir o comando, querer ser mais do que o próprio Criador. Tudo bem, alguém com essa inteligência rebelar-se-ia sabendo que jamais seria igual, a partícula jamais será igual em gênero ou em quantidade e qualificação da unidade onde ela partiu. No reino vegetal você pode falar, mas aqui tem uma semente que, ao tornar-se árvore, ficou semelhante à árvore mãe.
Mas você conhece a consciência da árvore-mãe hoje em relação ao ontem? De repente ela já é uma floresta. E a árvore é apenas uma parecida com aquela árvore matriz que às vezes já se espalhou e compôs a metade aí da Serra da Mantiqueira. Então é muito amplo esse conhecimento e nós vamos voltar depois. Hoje você faz as suas conclusões e faz a propaganda e depois fala de nossa agenda, por favor. Então, eu até mesmo queria falar uma coisa rápida. Você falou uma coisa, duas coisas que faz parte, né? Você falou, chamou a atenção os pré-huminais como escravos do homem, né? E aí depois a teoria dos anjos caídos, não seria essa questão, entre aspas, né? Essa teoria dos anjos caídos relacionada justamente ao poder de domínio que o pré-huminal ele tem que ter, e ao mesmo tempo essa escravidão que a gente faz dele também não vem em relação a isso, aquilo que a gente aprende ao longo desse processo evolutivo? Então vamos lá. A escravidão é o que a maioria faz com o próprio corpo. Então, acha que o corpo tem que servi-lo, os seus apetites sexuais e tantas coisas, esquece de cuidar do próprio corpo, deixa o corpo morrer pelos excessos. Isso que eu quis dizer escravidão. Então, os pré-humanos regem os sistemas do corpo, assim como regem seus órgãos, e até culminar-se nas células, etc. E nós esquecemos que eles têm que crescer conosco. Eles não são, de fato, nossos escravos. Quando Calderaro mostra a André Luiz esse universo celular biológico e celular perispiritual, ele fala, mas disseram-me que as células eram escravas. E aqui eu estou vendo seres quase livres. Quase porque é um contínuo infindo. Então não tem como ela ficar totalmente livre, porque ela sempre está dando a mão para quem está atrás e grudada na mão de quem está na frente. Livre nesse sentido, né, de querer andar sozinha sem o auxílio e sem ser auxiliada. Por isso que nós falamos dessa escravização, que é filha da ignorância. Mas na realidade só existe solidariedade e fraternidade em toda a criação para o ser desperto na consciência. Porque ele vai estar sempre querendo expandir sua consciência, integrando mais seres. Desde o ar, os alimentos, tudo que ele relaciona. E para que ele integre de fato, ele tem que promovê-los. E para que ele volte para casa, ele não volta sem a roupa nupcial. Então a majestade espírito nos trouxe aqui. É como fizeram com os egípcios, os incas, os maias. Colocaram eles aqui. Cada um voltou para casa com a sua espaçonave. Não veio nave nenhuma buscá-los. Cada um constrói a sua espaçonave como Maria João de Deus. Como que essa jovem senhora, esse espírito, em alguns segundos viaja do planeta Terra para Marte, para Júpiter, para Saturno, para outras constelações, e encontrou constelações onde tinha sistemas solares com 3 sóis. Como fez isso? Esse é o instrumento que nós estamos construindo, que a maioria não quer trabalhar para construir. Acha que é só acessar a consciência e a consciência faz por nós. Nós já sabemos. Nós não sabemos. Nós ignoramos a própria consciência. Nós estamos nos fazendo, como Leon Denis fala. Então, o Espírito não nos criou, nós estamos nos construindo. Ele deu a primeira semente, dá assistência, dá as diretrizes. Aponta quem deve ser agregado e promovido, mas não entrega ninguém pronto, como se não precisássemos trabalhar. Então, Sebastião, agradecendo imensamente essa aula, né, eu falo e repito,
Quando eu vou assistir as suas palestras, quem aprende biologia sou eu. Eu vou para as suas palestras para aprender um pouco de biologia, de física, de química, e é exatamente isso. Não é porque você é né, esteve matuto que você também não tem que aprender com a gente, mas a gente tem ainda muito que aprender com você e com todos essa pleide de espíritos que nos auxiliam também. E a gente agradece imensamente essa oportunidade fazendo o convite, não só para o dia 21 de março, que nós vamos continuar com essa proposta, falando um pouco sobre o para que serve a solidariedade e a fraternidade, mas também no sábado, dia 24 de fevereiro, nós estaremos também fazendo essa proposta de estarmos esmiuçando essa parte da não só nós vamos pegar novamente a frase: se a princípio a ideia não é absurda, não há esperança para ela. Você quer falar alguma coisa, Sebastião? É só avisar que é no Telegram, nossos encontros lá no Telegram. Exatamente. Nós estamos basicamente já no terceiro ano esse estudo e é uma coisa muito interessante porque nós estamos aprofundando. E amanhã, às 20 horas, será exibido, o tema é o saber. Então, no sábado, às 20 horas, o segundo módulo da 10ª parte da série Além dos Horizontes com Miramês. E a partir do dia 5 de março, às 20 horas, será veiculado os estudos realizados pelo grupo Tempo de Despertar o Ser, e o tema será a 9ª parte sobre a manutenção da saúde por meio da alimentação. Uma das coisas... Pode falar. Me parece que é um outro dia, né, esse estudo, né? Na terça-feira agora? É na terça-feira, 5 de março. Isso, então. Exatamente, Sebastião, bem lembrado. Você falou a data, mas não falou o dia. Porque é o seguinte, Sebastião, é como a gente estava falando antes de fazer a gravação, que você e mais a Adriana têm criado um material muito vasto, muito rico, que não dá para gente simplesmente deixar apenas no canal dela. Então, ela já cedeu, né, as gravações e ela permite a gente baixar, fazer a edição, e ainda mais que ela vai começar a estudar o segundo livro e deixando para o Sebastião o aprofundamento daquilo que ele já tem, são exatamente esses trechos que ele vai pesquisando e muitas das vezes nem aparece nos livros, mas que a gente precisa para poder fazer um aporte para a gente poder entender os livros. E uma outra coisa que eu quero falar para você, Sebastião, é que esses estudos, embora a gente ache que não tenha nada a ver, mas nós já temos 180 inscritos no Instagram e são quase 830 inscritos no Spotify. Então, essa movimentação ela é importante justamente para trazer mais pessoas para o despertar da consciência. Está fazendo só uma correção, é 380 no Telegram. 181. 181 no Telegram, você falou Instagram. Desculpa, Sebastião. E 830 no Spotify. No Spotify. E agora também convidar para a quinta que vem para ouvir e ver a Marisete Matos, de Itapetinga, Bahia, falar que não deve colocar a candeia embaixo do alqueire. Então a gente já aguarda. E no domingo a gente fala do restante da agenda. Por hoje acho que está ótimo, né? Gratidão, Sebastião, pelo carinho, gratidão ao César. Um beijo bem incrível na Dona Vilma,
que a gente ama muito e ela é a sua sustentação. Eu me lembro uma vez que eu falei para você que ela é a sua Amélie Baudet. Você é Kardec e ela é Amélie Baudet. Não tenho dúvida disso. E outro bem especial para a Elizabeth Sobrinho, que de alguma forma também pode falar que é a sua sustentação, a sua âncora. Deus abençoe a vocês, espectadores, empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos, e em especial a você, César Ayala, que é a nossa âncora, o nosso alicerce, assim como a Aline e outros tantos que nos ajudam nessa imensurável caminhada. Paz profunda a todos. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts e iPhone Podcasts. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.